Então, gente, nesse momento agora nós vamos falar sobre a religião dos fenícios, né? Então, como eu disse para vocês, eles eram politeístas e eram também, gente, antropomórfica. O que é isso? É essa mistura, né, de deuses que eram representados em forma de homem, né, e em forma de deuses, ou em forma de animal, ou em forma de deus. Então, a representação, a figura, né, tinha muito essa coisa, né, antropomórfica, né? Essa representação dos deuses em forma humana. Né? Então, eles são politeístas porque cultuam várias divindades. Então, os fenícios, gente, eles conservam, então, um antigo conjunto de deuses tradicionais aí dos povos, né, que eu disse para vocês, de povos semitas, né? Desse povo de cultura que vem dessa região asiática, né, do Oriente, né, do sul do continente asiático aí, né? Então, esses povos, né, de origem dessa região que eu falei para vocês, semita, né? As divindades terrestres e celestes, como a todos os povos da Ásia Antiga, né, como então eu disse para vocês. Né? Então, essa religião, gente, ela assinala-se como um fato muito estranho, né? Que não deram, então, maior importância às divindades, né, do próprio mar. Né? Então, eles deveriam cultuar, na verdade, os deuses do mar e não né, desses povos antigos. Cada cidade, gente, tinha o seu deus. Né? Então, cada cidade-estado tinha um culto ao seu próprio deus. O Baal, né, que seria então o Senhor, que seria associado então muitas vezes a uma entidade feminina, né? Aliás, o Baal seria o Senhor, né? Que muitas das vezes ele é representado então por uma deusa Baalit, né? Aqui pela uma figura feminina, né? Então na cultura fenícia, né? O Baal, o Senhor, né? O Criador do universo é a representação de uma mulher. O Baal de Sidom era Ismur, deusa da saúde. De Biblos, gente, eles adoravam então Adonis, que era o deus da vegetação, cujo culto se associava então a Astarte, né, que era aqui a cadeia Star, né, que seria então em nome grego seria Astarteia, né, que é a deusa dos bens terrestres, né, e do amor e da primavera, da fecundidade e da alegria, né? Então, Astapeia, né, em grego Astate, né, Asta, é essa deusa da fecundidade, da primavera, do amor. Em Tiro, né, rendia-se ao culto a Melkarte e Tanit, né? Então, cada uma dessas cidades, né, que aqui, né, Fenícia, né, vai cultuar então um tipo de deus. Por isso então que eles são vários deuses, né, e deuses ligados, né, aos seres naturais, né, e não aos seres ligados ao mar, né, apesar deles, né, usar muito o mar, engrandecer muito aqui o mar. Nós temos então aqui, gente, uma representação de State, ou Lilith, né? Segundo a crença pagã, Lilith seria a primeira mulher, né, que habitou no mundo. Aí, né, seria então a Lilith, né, que seria então a que representou a traição de Adão, né? Então Lilith seria a primeira mulher de Adão, né, a que traiu, né, traiu a Eva, né? Então, segundo a crença, né, dos povos fenícios. Para aplacar a ira dos deuses, eles sacrificavam então muitos animais, né? Porque eles acreditavam que a única forma que eles tinham para acalmar os deuses era fazendo então sacrifícios com animais, e muitas das vezes, gente, eles faziam também sacrifícios com seres humanos, né? Então é muito comum relatos, né, dos povos fenícios, né, praticarem sacrifícios tanto com animais quanto, né, com sacrifícios humanos. Eles, inclusive, gente, há relatos que eles queimavam, né, os próprios filhos como sacrifício aos deuses, né, uma forma então de abençoar aí e acalmar a ira dos deuses. Em algumas ocasiões, gente, 200 recém-nascidos, né, foram lançados ao mesmo tempo ao fogo, enquanto as mães assistiam impassíveis ao sacrifício. Então, gente, os fenícios é uma civilização extremamente que utiliza muito o terror aqui na sua sociedade, né, que pratica muito, né, né, porque quem olha para esse tipo de sacrifício, né,
você se escandaliza, horroriza com isso. Mas era a crença deles, né? Então, o fim dos fenícios, né? O fim da sociedade fenícia, né? Que depois eles passam a ser, então, dominados por outras civilizações. Quando Ciro II, que era o rei da Pérsia, conquistou, então, a Fenícia, os fenícios, então, fugiram e fundaram a cidade de Cartago, que é aquela cidade que eu mostrei para você lá no início de computador. Ao fim de 3 conflitos pelo domínio do mar Mediterrâneo durante as guerras púnicas, Roma, então, destrói a cidade de Cartago, gente, e passa a dominar o comércio no mar Mediterrâneo. Então, a partir de agora, né, a partir das guerras púnicas, quem está dominando o comércio, então, é os romanos e não mais os fenícios, né? Que os romanos aqui é, inclusive, considerado o maior império, né, do mundo antigo, né, que conquistou, então, dominou várias outras civilizações. Então, algumas curiosidades, né, que eu disse para vocês, que provavelmente, né, eu já citei lá atrás, né, eu vou repetir aqui de novo. Alguns estudiosos, a gente acredita que os fenícios estiveram, então, no Brasil, deixando marcas, tais como materiais com inscrições fenícias e semelhanças com a cultura indígena. Entretanto, não há provas da veracidade dessa teoria, né? Então, há uma teoria, né, que fala que provavelmente a cultura indígena, né, os povos indígenas, né, herdaram essa herança dos povos fenícios, né? Então, isso são especulações, né? Então, alguns estudiosos teorizam isso. E aquela outra que eu falei para vocês, né, dos escritos lá no Rio de Janeiro sobre a Pedra da Gávea, né, escritos aí fenícios. Os fenícios também, gente, eles praticavam muito o paganismo, né? Então, como eu falei para vocês, que eles cultuavam, né, muito aí né, vários tipos de deuses, né? O Ocidente, as outras civilizações olhavam para essa civilização então como um povo pagão, né? Então vamos ver agora o que é o paganismo, né? O paganismo, só um momentinho. Então, gente, voltando aqui, meu telefone tocou bem na hora que eu estava explicando para vocês. Então, falando sobre o paganismo, né? O termo paganismo vem do latim paganus, que nossa, não vai sair, designava, né? Vem de desígnio, daqueles que viviam no campo, né? Então, o termo paganismo seria aquela civilização que vivia no campo. Após a sociedade ser dominada e cristianizada aí no Império Romano, a igreja então passou a designar todos aqueles que não eram batizados de pagão, né? Então, quando o Império Romano ele se expandiu e foi dominado foi vivendo esse período aí, né, de cristianização, todos aqueles que não se batizavam, né, eram considerados então um pagão, né, aquele que não tem religião, aquele que né, que não segue os princípios, né, do cristianismo. Então, os fenícios seriam então os primeiros a dar alusão a essa coisa do paganismo, né? A religião. É importante então frisar, gente, que os pagãos não eram um povo à parte, eles eram cidadãos romanos que viviam então na zona rural. Por isso tinha uma relação mais forte com a natureza, né? Então por isso que eles cultuavam vários, né, deuses da natureza. Como eles viviam lá no campo, né, as suas divindades estavam associadas muito ao campo. Então por isso, gente, que eles prestavam muita homenagem, né, e faziam muita adoração aos diversos deuses, né, tanto deuses romanos como os próprios deuses locais ali da região que eles viviam. Dessa maneira, gente, eles cultuavam, então, forças da natureza. Então, como eles viviam do campo, e eles precisavam, na sua crença, né, apaziguar a natureza, então era muito comum eles cultuar o vento, o sol, a água, o fogo e tudo o que fosse necessário para garantir, então, a sobrevivência diária do êxito das colheitas e da fertilidade dos animais. Só que os cristãos, durante o Império Romano, quando começa a ver essa prática, gente, eles começam então a dizer que essa é uma prática de bruxaria, né, que eles estão praticando a magia, né, o ocultismo. Por isso que a Igreja Católica, por exemplo, vai perseguir muitos pagãos, né, que são essas pessoas que cultuam, que têm crença nos elementos da natureza, o Deus Sol, né, a Deus Lua, o vento, né, que vem da origem então dessas sociedades, dessas civilizações pagãs. Dentre algumas das características do paganismo, gente, dessa religião, desse movimento, né, porque o pagão, gente, não é aquele que não tem religião, não.
né? Porque a gente acredita que um pagão é aquele que não tem religião. Pelo contrário, o pagão é aquele que cultua as divindades, que eu disse para vocês, relacionadas à natureza. Então, as wiccas, né, que são as bruxas, por exemplo, elas cultuam, né, deuses da natureza, né, o fogo, o vento, o ar. Né? Então, algumas características, gente, da religião aqui dos fenícios, né, que tinha então esse movimento o paganismo. A natureza, ela é parte da essência divina, né? Então eles vão dizer que Deus está presente então na natureza. Essa é a característica do paganismo, né? Que são originários dos fenícios. Gente. Tudo que existe na Terra é uma partícula do divino. Né? Então eles dizem que Deus está presente nas plantas, nos animais, né? No ar, no vento. Os ciclos da natureza são respeitados e celebrados como festa. Né? Então a primavera, o outono, né? O inverno e o verão são muito cultuados por eles, né? Porque eles acreditam que os ciclos da natureza estão relacionados, ligados à fertilidade. Alguns praticam, então, o animismo, ou seja, as forças da natureza são personificadas e adoradas como deuses, né? Então, eles acreditam que os deuses são representados, né, através das forças da natureza, do vento, da chuva, né, dos trovões, né? Então, eles acreditam muito nessa coisa. É importante, gente, inclusive, ressaltar que o paganismo não é uma religião dogmática. O que são dogmas? São crenças, né? Então, o paganismo não são dogmas como, por exemplo, o cristianismo, né? Que tem as suas bases dogmáticas, onde existem os princípios morais, os princípios religiosos. Em certas vertentes, existe então a hierarquia de sacerdotes, auxiliares, iniciados, mas não existe um livro sagrado. Né? Então, eles não têm uma Bíblia, né? Onde vem aqui a única fonte do saber. Né? Eles adquirem a sabedoria, né? Em todos, observando a natureza, né? Meditando, contemplando. Né? Assim, gente, é impossível afirmar que existe então apenas um tipo de paganismo. Afinal, os cultos pagãos, gente, eles variavam de uma região para outra, né? Então, o culto à fertilidade, à natureza. Então, dessa forma, dessa maneira, a religião pagã, elas têm diversas tradições, né? Como vertentes, como eu disse para vocês, a Wicca, a bruxaria, o paganismo, a civilização celta, os nórdicos, os eslavos, né? Tudo isso vem dessa da originária então dessa religião pagã que era muito cultuada pelos fenícios. Então nós temos aqui, gente, uma imagem que representa aí uma cerimônia neopagã realizada em Stonehenge, né, que é aquele conjunto, aquele ciclo de pedra que existe lá na Inglaterra, né, que seria então uma prática aqui no culto de um momento religioso aqui neopagã, né, ou seja, um novo paganismo da atualidade, né? Então trouxe aqui para vocês tentar conhecer um pouco. Por conta dos diversos paganismos, é complicado, então, a gente definir uma única vertente, né? Então, ela não tem um único caminho, ela são vários caminhos. Então, há pagãos que cultuam diversos deuses politeístas, enquanto outros apenas fazem só reverências às energias da natureza, né? Então não podemos definir um outro tipo de paganismo, né? Então, uns cultuam, por exemplo, vários tipos de Deus, outros não, só as forças da natureza, né? Então, como eu falei para vocês de Stonehenge, né, vamos falar um pouquinho então da história, né, e dos mistérios que envolve esse ciclo de pedra, né, aí que é um grande enigma para a história aqui do povo, né, que é encontrado então em Londres, na Inglaterra, né, no Reino Unido. Dizem que Stonehenge, né, é o maior e mais bem conservado vestígio do período neolítico, né? Então esse conjunto de pedras, né, não se sabe, ainda é um grande mistério, né, para os historiadores se Stonehenge foi esse ciclo criado, né, como adoração de alguma divindade ou se foi construído com o fim, né, de algum elemento de marcação de tempo, né? Então é um enigma, né? Os historiadores não, né, até hoje não conseguiram, né, encontrar a verdadeira, né, justificativa, né? Tanto é que no Stonehenge, né, você pode ver, por exemplo, um sol, né, em vários ângulos, né,
aí do conjunto desse ciclo de pedras. Localizado, então, em Asnebury, na Inglaterra, o ciclo de pedras é datado, gente, provavelmente de 3100 a.C. a 2075 a.C. Então, é um dos únicos poucos elementos aqui de vestígio histórico do período neolítico, né, e pode ter servido, então, para distintas utilizações ao longo do século. Então, ao longo dos séculos, né, o Stonehenge foi utilizado por vários momentos aqui, né, de manifestação religiosa. Situada, gente, a 130 quilômetros de Londres, Stonehenge é um dos monumentos mais visitados do Reino Unido, né, da Inglaterra, com mais de 1,3 milhões de turistas por ano, né? Então, só para vocês terem uma noção, né, aí da importância histórica de Stonehenge. A construção de Stonehenge levou cerca de 2.000 anos. As pedras maiores vieram de Marlborough Downs, localizado a 32 quilômetros de distância. Por sua vez, as pedras menores teriam vindo das montanhas de Presséries, que fica no país de Gales, né, a cerca de 250 quilômetros dali. Então, esse é um outro grande enigma, né? Como que eles conseguiram chegar com as pedras, né, até esse lugar para construir então, esse ciclo. Como é, aí tem então algumas indagações, né? Como elas foram transportadas, resulta um mistério. Os construtores teriam aproveitado os invernos para facilitar o deslizamento, né, o período de neve, foram puxados por animais e homens. Essas questões ainda estão em aberto. Então, os historiadores não têm respostas aí para esse enigma aí né, de Stonehenge. Agora eu vou mostrar para vocês uma imagem, né? Aqui, ó, aqui é a imagem de Stonehenge, né? A imagem de Stonehenge tomada no dia 21 de junho durante o solstício de verão. Então, como eu disse para vocês, ele foi construído de tal forma. Nossa, gente, hoje o motoqueiro não vai deixar eu gravar. Então, nós temos aqui, né, então, a posição, como eu disse para vocês, em cada época, né, da estação do ano, o Sol ele se põe numa localidade aqui né, de Stonehenge, né, de Stonehenge. Né? Então, falei isso aqui da construção, né? Qual que foi a utilidade, então, dessa construção? Qual o objetivo? Atualmente, gente, sabe-se que Stonehenge é um sobrevivente de um grande complexo de estruturas que foram desaparecendo ao longo do tempo. Prova disso são as valas que circulam ao redor do complexo, os 3 monolitos de pedras nas proximidades e evidência de outras estruturas parecidas ao longo do campo. Né? Então, não se sabe qual foi a finalidade por que foi construída então Stonehenge, né? Que data aí dessa religião, né, do paganismo. Aqui nós temos o Stonehenge visto por cima, gente, aqui das pedras, né? Hoje isso aqui é um patrimônio da humanidade, é preservado, né, aqui, né, mas é um grande mistério, né? Qual a finalidade das pedras ter sido colocadas desse jeito? Foi fim religioso? Foi de marcação do tempo? Foi para adorar alguma divindade? Não se sabe, então, ao certo. Assim, os arqueólogos, então, gente, trabalham com a teoria, né, com a hipótese de que Stonehenge seria, então, mais um dos templos que estariam espalhados naquela região. Né? Então, seria mais um templo religioso. Não se sabe com certeza para que servia exatamente esse monumento. Então, como eu disse para vocês, é um verdadeiro enigma, né? Não se tem resposta de qual a finalidade. Pela duração, né, acredita-se, então, pelo tempo que levou para ser construídas, né? Há estudiosos que ponderam, gente, que Stonehenge foi erguido para ser um calendário solar e terminou sendo, então, um cemitério. Né? Então, como eu disse para vocês, a princípio, né, a finalidade, então, né, gente, seria provavelmente aí um calendário. E há os que sustentam que foi ambas as coisas ao mesmo tempo. Né? Então, há outros historiadores que dizem que foi as duas coisas, né? Um calendário e fins religiosos. Né? Pesquisas arqueológicas, gente, recentes apontam que Stonehenge era usado para o enterro cerimonial após os corpos serem queimados, incinerados, né? Afinal, foram descobertos 56 covas contendo então os corpos cremados, né, de ao menos 64 pessoas que viveram durante o Neolítico. Então, os historiadores encontraram, né, vestígios aí de ossos, então provavelmente seria ou um ritual religioso ou um cemitério, né? Igualmente, gente, então ele servia também como um calendário, onde durante o solstício de verão em 21 de junho, o Sol nasce exatamente voltado para a pedra principal de Stonehenge. Como eu disse para vocês aqui, ó,
Então ela nasce, o Sol nasce aqui nessa pedra principal de Sonoar. Então, acredita-se que ao longo do tempo, ao longo da história, né, Sonoar tem várias finalidades, né? Então, ora o templo religioso, ora o cemitério. Então, não há uma definição certa aí pelos historiadores. Há uma outra hipótese, gente, que revela que os homens do Neolítico, né, desse período da pré-história, já possuíam, então, conhecimento de astronomia extremamente avançado, né? Quem era o responsável pelas cerimônias de enterramento certamente era um membro destacado da comunidade, né, que se destacava então dos demais aqui, né, seria então um chefe religioso. Desta maneira, gente, Stonehenge é uma das mais provas da revolução urbana, né, que houve então a revolução do crescimento das cidades, que os seres humanos da pré-história estavam passando por aquele momento, né? Então, mais uma vez, eu vou mostrar para vocês, essa imagem é uma imagem encantadora, né? Aqui seria então um período do solstício de verão, seria esse período da estação do ano lá na Inglaterra, no Reino Unido. Para terminar, né, para fechar então a discussão sobre os fenícios e falando então, sobre a religião pagã, mitos que envolvem então Stonehenge. A construção de Stonehenge foi atribuída aos celtas e ao mago Merlin. No entanto, estes só chegaram às Ilhas Britânicas por volta do século V. Então também, gente, não há até o momento nenhuma prova arqueológica que os druidas, né, que seriam então esses descendentes, né, do povo celta, né, fizeram cultos ali. De todas as maneiras, hoje em dia o movimento neopagão, que eu acabei de falar para vocês, realiza então cerimônia nas pedras, principalmente durante o solstício, né, de verão. Igualmente, há quem afirme, gente, que Stonehenge servia de campo de pouso para naves alienígenas e extraterrestres. Porém, não existe evidências que o confirmem. Isso aqui é só, né, especulações, né? Releve historicamente isso que eu acabei de falar para vocês. E por último, né, aqui, né, então eu termino essa videoaula com essa imagem, né, de Stonehenge, falando para vocês então desse movimento paganismo aí, da religião dos povos fenícios, né? Falei um pouquinho rápido, né, porque a voz já vai cansando, né, a gente vem trazendo muitas informações, então espero que alguma dúvida vocês, né, podem me consultar, estou sempre aqui à disposição de vocês para tirar as dúvidas, espero que vocês tenham, né, assimilado alguma informação que eu trouxe para vocês ou encantado com algum aspecto dessa civilização. Então, eu fecho essa aula mandando então aquele abraço para vocês e até lá. Este é o primeiro episódio de uma série que irá tratar sobre os inúmeros povos, civilizações e impérios que uma vez conquistaram, mas que hoje, para a maioria das pessoas, não passa de nota de rodapé, ou eram parte daquela aula chata que você tirava para cochilar ou namorar. Hoje, vamos falar sobre um dos povos mais importantes da história do mundo antigo. Hoje, vamos falar dos fenícios. O termo Fenícia é derivado do grego e era usado para se referir à região habitada por cananeus que viviam nas planícies costeiras do atual Líbano, sul da Síria e norte de Israel, cerca de 1200 anos antes de Cristo, com os quais os gregos faziam comércio. Etimologicamente, Fenícia é um termo ligado à cor púrpura, e o nome dado à região pelos gregos vem principalmente do fato dela ser uma grande produtora de tecidos dessas cores, caríssimos à época e praticamente exclusivos à realeza. Os fenícios, no entanto, chamavam essa região pelo seu nome semita, Canaã. De Canaã, os fenícios viajaram para o Chipre, o Mar Egeu, o Mediterrâneo Oriental, Ocidental e chegaram até os atuais Portugal e Marrocos. Na verdade, nas suas rotas de comércio, eles chegaram até mesmo às ilhas da Grã-Bretanha e a fazer o périplo africano, ou seja, a volta ao redor do continente africano. E por todo esse caminho, eles fundaram diversos portos comerciais e colônias. Os fenícios eram uma ramificação dos cananeus que habitavam a costa do Levante, um povo interrelacionado aos semitas ocidentais que migrou para a região. Não se sabe ao certo quando eles se tornaram um povo com características mais distintas dos outros da região. Mas hoje, já sabemos que eles comercializavam com os antigos egípcios já no ano 2800 a.C. E é interessante porque sempre que eu penso que essas coisas que fazem mais de 5.000 anos, que na verdade estão mais longe de Cristo do que nós dele, em termos cronológicos, penso que as pessoas já estavam fazendo viagens marítimas para tocar bens. E eu não deixo de impressionar com a capacidade humana e com o poder do comércio. Mas voltando ao tema.
Durante a maior parte dos seus primórdios, os fenícios estavam sob dominação direta ou na esfera de influência dos egípcios, e boa parte da sua economia não passava de um apêndice da egípcia, e foi aí que eles se especializaram principalmente na produção de itens de luxo, como cedro para os palácios e templos do Nilo, e também a produção de tecidos em cor púrpura. Mesmo assim, eles conseguiram manter uma relativa autonomia econômica e política, e foi justamente nesse período que os grandes centros da civilização fenícia floresceram, como Sidon, Tiro, Berytos, que se tornaria hoje a atual Beirute, Gebal, Arvad, Ugarit, Tarbullus e que seria a futura Trípoli. E durante a maior parte da Era do Bronze, Biblon era a principal cidade-estado. Descobertas arqueológicas de cartas trocadas entre o rei de Biblon e o faraó mostram que já no século XII a.C., o domínio egípcio havia declinado consideravelmente. Vítimas de ataques de povos do mar e do deserto, seu domínio passou a ser cada vez mais indireto até finalmente se extinguir. Ao redor de 1200 a.C., os fenícios já eram conhecidos como mestres dos mares e grandes navegadores, além de exímios comerciantes, dominando quase todo o Mediterrâneo. Durante a Idade do Ferro, entre 1200 e 535 a.C., Tiro e Sidon superaram Biblos como centro econômico e político da Fenícia. E foi com a queda da civilização minoica, assunto para outro dia, que eles rapidamente preencheram o vazio no norte do Mediterrâneo Oriental e no Mar Egeu, se tornando a hegemonia comercial nessa região. Politicamente, a Fenícia era dividida em cidades-estado, e os seus governantes eram conhecidos como Meleks, o que em geral pode ser traduzido como rei, mas o poder que esse governante tinha variava bastante de cidade para cidade. Em algumas, eles eram tiranos com poder absoluto, já em outras não passavam de uma figura decorativa. E é importante notar que, no entanto, o termo Fenícia ou Sidônia é muito mais geográfico do que cultural ou político, dado que nenhuma das cidades-estado conseguiu unificar todo esse povo. E, pela maior parte da história fenícia, essas cidades eram governadas como monarquias hereditárias, e nelas havia uma ligação bastante forte entre a nobreza e religião. O rei da cidade de Tiro, por exemplo, era um sumo sacerdote, e em Sidon, o rei também era um sacerdote da deusa Astarte. A classe dominante abaixo da família real era composta principalmente por mercadores opulentos, isto é, uma classe comercial rica que dominava praticamente todos os aspectos da vida. E foi um momento posterior que Sidon se tornou a maior potência nessas cidades-estado. E é por isso que na Bíblia, os fenícios são geralmente chamados de sidônios pelos hebreus, principalmente em traduções mais antigas. No entanto, com o tempo, Tiro passou a ser a cidade-estado protagonista. E, embora nenhuma das cidades-estado tenha atingido a hegemonia total, muitas vezes um rei governava mais de uma delas direta ou indiretamente. Só que, no geral, o relacionamento dessas cidades-estados era bem amistoso, embora alguns momentos de tensões e escaramuças entre elas não fossem completamente incomuns. Mesmo assim, alguns autores, como o historiador Christopher Holson, afirmam, as cidades-estado fenícias funcionavam sob uma espécie de federação não oficial, com grande solidariedade entre elas e um forte senso de pertencimento cultural, linguístico e religioso. E foi durante o interregno entre o domínio do Egito e da Assíria sobre o Levante, indo de 1200 a 850 a.C., que muitos reinos e cidades-estado floresceram. Foi durante esse período que Hiram, o rei de Tiro, forneceu cedro para o Salomão, rei de Israel, para a construção do seu templo em Jerusalém, e a Jezebel, filha do rei sidônio Ethbaal, se tornou esposa de Acabe e rainha do reino israelita do norte. Ainda durante esse período, os fenícios formaram o que é chamado de talassocracia, isto é, um império baseado em rotas marítimas. E como qualquer mapa de escola costumava mostrar, as cidades fenícias e as colônias não eram ligadas por uma vasta rede de estradas ou território contíguo. Elas, na maioria das vezes, sequer poderiam ser alcançadas umas pelas outras com qualquer outra forma de transporte que não um navio. O que eles na verdade criaram foram postos comerciais e colônias no Chipre, nas ilhas do Mar Egeu e até mesmo na Península Ibérica. Mas foram as colônias do norte da África que mais se desenvolveram e tornaram-se elas mesmas grandes cidades. Foi durante esse período que eles conseguiram feitos impressionantes, como viajar para além dos Dardanelos indo até o Mar Negro, no Oriente, as ilhas da Grã-Bretanha no Ocidente e ao sul fazer a circunnavegação da África. Mas os fenícios, como dito anteriormente, não eram meros mercadores, eles também eram produtores exímios de mercadorias de luxo. Eles possuíam um virtual monopólio do comércio de cedro em toda a região, como dito pelo próprio rei de Salomão de Israel, que importou quantidades bastante grandes dessa madeira durante a construção do seu templo. Eles também eram muito famosos pela fabricação de tinta roxa, usada principalmente pelos nobres, e trabalhos de marfim realizados pelos artistas fenícios eram famosos pela sua magnífica qualidade e detalhes entalhados. E além disso, os arquitetos fenícios eram constantemente chamados para realizarem projetos de construção no Egito, em Israel e em outros territórios do Levante. Eles também aparecem nos escritos de Homero, mas como argumenta Irene Winter, tais relatos devem ser vistos com muita cautela, uma vez que os fenícios serviam muito mais para Homero
como ferramentas narrativas do que como um povo de fato a ser descrito. Os textos de Heródoto, no entanto, parecem ter mais ligação com a realidade, como quando ele afirma a qualidade formidável dos navios fenícios servindo sobre a grande armada persa que invadira a Grécia. Mas essa dominância não durou para sempre. Porque já no século XII a.C., os fenícios sofreram algumas derrotas importantes, com centros urbanos como Ugarit sendo saqueados por povos do mar, um deles os filisteus, até mesmo se estabelecendo o que é hoje entre o norte de Israel e o sul do Líbano. No sul, as tribos israelitas impuseram outras derrotas aos fenícios, tomaram controle de centros urbanos cananeus, além disso estabelecendo um reino no norte. A coriária fenícia, no entanto, parece ter sido bastante incólume essas derrotas, pois a partir do século XI a.C., com a decadência do Egito, os fenícios passam a se tornar hegemonia no Mediterrâneo. Mas foi justamente durante o século XI e X a.C. que os assírios empreenderam campanhas de conquista desastrosas para os fenícios. E foi durante os séculos VIII e IX a.C. que eles foram obrigados a pagar tributos muito pesados ao rei assírio. E quando os tributos pararam de chegar, Sargão II empreendeu uma campanha punitiva, que fora continuada pelos dois próximos reis assírios, e que em quase 40 anos de uma guerra de punição, levou Tiro a ser cercada por muitos e muitos anos por Teba. Sidon, no entanto, não teve a mesma sorte e acabou destruída. Esradon, que repopulou uma nova Sidon, com uma população proveniente de todas as partes do Império Assírio, se regozijava em saber que ele havia criado uma cidade do nada sobre os escombros da antiga. Foram justamente as campanhas assírias e a exigência de altíssimos impostos que incentivou o estabelecimento de colônias no Chipre e no Norte da África de maneira formidável. E serão essas colônias justamente o assunto do próximo vídeo. Bem, gente, por enquanto é isso. Essa é a primeira parte desse episódio sobre os fenícios. Na segunda parte vamos falar um pouco mais sobre as colônias, a economia, a cultura, a religião e, finalmente, o declínio e fim da civilização fenícia. Se você gostou, dê um like, se inscreva no vídeo, compartilhe com os amigos e